Boa noite. Boa noite e obrigado pela presença de vocês para mais uma noite de reflexão acerca do Evangelho e do Evangelho de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão espírita do Evangelho. Essa noite nós vamos comentar sobre uma parábola que é bastante conhecida, principalmente no meio espírita. No Novo Testamento está registrada no livro de Mateus, que posteriormente intitularam Os Trabalhadores da Vinha, e que é conhecida no Evangelho segundo o Espiritismo como os Trabalhadores da Última Hora. São sinônimos. Essa parábola fala essencialmente de um tema a qual nós lembramos hoje, que é o trabalho. Então, trabalha e encontrarás o fio diamantino, que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho imortal, brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento. Desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalha e serve sempre, alheio à recompensa. Que o trabalho por si é a glória que condensa o salário da terra e a bênção do infinito. Quando Jesus, em determinado momento, está reunido com os seus discípulos, essa parábola dos trabalhadores da vinha, ele fala diretamente a eles. Ele fala aos discípulos. E ele expõe para eles um conceito de um estado futuro da terra, a partir daquele momento em que eles estão vivendo. Então, na parábola, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam em pé na praça, desocupados, e disse a eles: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse a eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos assalariou. Então ele diz: Ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos só trabalharam 1 hora, e tu o fizestes igual a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. E em resposta disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te.
pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Está em Mateus, capítulo 20, do 1 ao versículo 16. Quando Jesus vive na terra, ele fala para um povo que já tem a sua história milenar, os seus costumes, o seu conhecimento de Deus. Então, o ensino que ele faz é um ensino que é baseado no aprimoramento daquele povo e da relação que eles tinham com Deus. Nessa parábola, assim como em outras também, ele quer ensinar uma coisa sobre o reino dos céus. Aqui ele não explicou o que é o reino dos céus, porque esse conceito os hebreus já têm. Eles já sabem ou têm uma ideia do que aquilo significa, não é uma novidade. Ele está resgatando uma ideia que já existe na Torá, que para a gente é o Antigo Testamento, e a partir daí ele ensina. Para ensinar, ele usa esse recurso que nós conhecemos como parábola. Não foi Jesus quem inventou, mas ninguém usou as parábolas como ele. Por isso, os seus ensinos ficaram muito marcados por esse recurso linguístico que ele lançou mão muitas vezes. A ideia é que ele ia ensinar algo novo, que o povo não conhecia, a partir de algo que eles sabiam o que era, que conheciam. Nesse caso, ele usou uma plantação de uvas, que é a vinha. E um povo agricultor rapidamente entendeu a comparação que ele fez. Então, ele parte de algo que é conhecido para algo que eles desejam conhecer. Então, essa comparação que ele faz é uma parábola. Quando ele fala o reino dos céus, que é um termo até muito usado quando se fala no Antigo Testamento, também os ensinos de Jesus, ele está resgatando uma ideia que já existe no Antigo Testamento. Pelo menos há 500 anos, esse conceito de reino dos céus, ou de reino de Deus, está presente na cultura judaica. Ela tem origem em um profeta chamado Daniel, que naquele momento vivia no reino da Babilônia, e o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele não conseguia entender o sonho que teve. Então ele chamou vários interpretadores de sonhos para que pudesse a ele explicar aquilo, porque poderia ter a ver com o seu reino. Mas tinha uma condição: quem não interpretasse bem, ele iria matar. Então, não apareceu nenhum voluntário, obviamente, a não ser Daniel, que quando soube, foi lá. Era já um profeta conhecido. Então, quando ele chegou diante do rei e explicou, então, o sonho e a interpretação que ele teve, ele disse assim para o rei: tu olhastes e viste uma estátua enorme. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e o quadril de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Enquanto tu olhavas, uma pedra se soltou e caiu nos pés de ferro e barro, o despedaçando.
O ouro, a prata, o bronze, tudo desmoronou. Virou pó. E o vento levou, não deixando nenhum vestígio. Então, aí ele interpreta, ele diz assim: o ouro é o teu reino, o reino da Babilônia. Depois dele, referindo-se à prata, ao bronze, ao ferro e ao barro, virão outros reinos. Depois, essa profecia de interpretação a partir dos sonhos se concretizou com o surgimento, a partir do reino da Babilônia, do Império Medo-Persa. Depois, o terceiro foi o Império Grego e o quarto, o Império Romano, que representava na interpretação dele o barro e o ferro. E ele diz, então, nesse momento, depois do quarto reino, surgirá um outro reino, o reino do Deus dos céus. Este não terá fim e sobrepor-se-á a todos os outros. E é exatamente no Império Romano, dentro do Império Romano, que surge o Cristo, como aquele que vai iniciar a preparação para o novo reino que surgirá a partir da interpretação que ele dá, o reino dos céus. Então ele não só confirma o que Daniel falou na profecia, na interpretação, como o desenvolve. Porque a partir daquele momento ele diz: este reino que foi falado e que se conhece, começa ou começará a existir. Mas o reino dos céus, nós não devemos entender como um local abstrato e alheio ao nosso planeta. Porque é exatamente aqui o reino a que ele se refere. Humberto de Campos captou um diálogo de Jesus em que ele fala de maneira prática o que é o reino dos céus na terra, dizendo que, por fim, a vitória do bem no coração do homem. A luta entre o bem e o mal, no reino dos céus, o bem vence no coração do Espírito. Todos os povos da terra andarão unidos em apoio mútuo. Nesse momento, as guerras terão desaparecido, estarão arredadas da memória. Ninguém vai exigir o que não precisa e não deixará de prover ao outro o que lhe falta. O campo de um lavrador produzirá o suficiente para ele e também para aquele outro que não teve a oportunidade de semear. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, encontrarão um leito repousante e socorro para a sua enfermidade. O trabalho não será mais um motivo de cativeiro, mas o privilégio de exercício da inteligência. O homem sentir-se-á responsável pela felicidade comum, transfigurando por isso as suas ações em atitudes edificantes, visando o bem de todos. A mulher será respeitada como mãe e companheira, a quem devemos originariamente todas as nossas esperanças e alegrias aqui na terra. As crianças serão consideradas depósitos de Deus e a dor será repartida entre todos. A alegria de alguém se espalhará, contagiando a todos.
a inveja e o egoísmo não mais existirão. Visto que ninguém, neste momento, desejará para o outro aquilo que não espera para si mesmo. E então todas as criaturas terão consigo o desejo de construir o céu na terra, este planeta a qual Deus nos entregou. Então, essas palavras de Jesus, através de Humberto de Campos, falam de uma construção. Nós podemos dizer que, mesmo no mundo que nós vivemos, já existem pessoas que têm essas normas por roteiro de vida. O mundo será este celeiro de paz e de felicidade quando todos estiverem vivendo desta forma. Mas essa construção é pessoal. Por isso ele diz: o reino de Deus está no seu coração. Então, há uma diferença entre a instituição, como se a partir de um momento o planeta se transformasse de uma maneira revolucionária, sem a participação daqueles que aqui habitam. Então, é algo que é construído dentro de nós e que, externando isso, acaba transparecendo também no mundo. A paz e a fraternidade, a qual nós tanto anelamos, é algo que é construído pouco a pouco por cada um. Afinal, o mundo só terá paz e felicidade quando todos estiverem gozando destas virtudes. Nessa parábola, ele conta fazendo alguma referência às horas nas quais os trabalhadores são chamados. Há uma leve diferença entre a forma como nós contamos as horas e a forma que os judeus contam as horas. Então, para eles, a partir de 6 horas da manhã é a primeira hora. 6 às 7 é a primeira hora. 7 às 8 é a segunda hora. Então, são vários momentos. Logo ao amanhecer, que é às 6 horas, logo quando raia o dia. Depois na terceira hora, que para a gente é 9 horas. Na sexta hora, que é o meio-dia. Até na 1/10 hora, que é às 5 horas da tarde. Sendo que a diária termina às 6 da tarde. Fechando 12 horas. O Senhor da casa a qual Jesus se refere é Deus. E a vinha, nós podemos entender como nós mesmos, que é onde o trabalho se faz. E esse trabalho é, senão, a aquisição dessas virtudes que nós tanto lutamos para ter. A aquisição das qualidades que nós desejamos, seja a da paciência, seja a da bondade, da caridade, seja do amor, a gratidão. O trabalho é desenvolver estas virtudes na vinha que somos nós. Mais para frente, ele, no diálogo com os primeiros trabalhadores, ele fala sobre aqueles que têm olhos maus, que se ressentiram porque ele os igualou, os últimos e os primeiros. No mundo, estes olhos maus a quem ele se refere na parábola são os invejosos. Aqueles que se ressentem quando veem alguém receber um bem. Os invejosos, que ainda são incapazes de se alegrar com a alegria do outro. E, como na parábola demonstra, procuram todos os meios para se mostrarem superiores, não admitindo nenhum tipo de igualdade. E os trabalhadores, que são chamados nas diversas horas, no Evangelho segundo o Espiritismo,
é referido a ele como os diversos mensageiros que Deus enviou à terra para que o trabalho fosse desenvolvido em nós. Então são os emissários, aqueles primeiros que trabalharam em nome de Deus, dando a própria vida, se utilizando dos prodígios para impressionar e melhor facilitar o aprendizado. Depois, como Moisés, os profetas todos, depois os apóstolos, eles seguem como os pais da igreja, os filósofos, sábios, artistas, todos que contribuem para o aprimoramento dos nossos sentimentos, porque o coração representa isso. E há alguns aspectos da parábola ligados ao ensino de Jesus. Primeiro, o salário. Todos recebem o mesmo salário. Inicialmente, quando nós lemos a parábola de uma vista rápida, é fácil compreender os trabalhadores da primeira hora que trabalharam muito mais do que aqueles que trabalharam uma hora apenas, porque eles queriam receber mais. É fácil de entender eles até. Quem trabalhou mais, recebe mais. Mas, por outro lado, lembre quem é o dono da vinha? É Deus. Então, quando Ele dá o mesmo salário para todos, Jesus está dizendo o seguinte: todos, diante de Deus, têm o mesmo valor. Ninguém deve se sentir diminuído ou supervalorizado. Para Ele não importa a quantidade de trabalho que você fez, nem a sua tarefa. O teu valor para Ele já está definido. Acontece por causa da nossa inferioridade, essa necessidade de disputa para se colocar acima um do outro. Mas Deus está alheio a isso. Para Ele, na parábola, todos valem um denário. Nem os grandes missionários, aqueles que passaram a vida, arrebataram multidões, revolucionaram, não são maiores do que aqueles que passam a encarnação apagados, trabalhando em silêncio, sem aparecer, sem ninguém conhecer. Aquele que, às vezes, trabalha unicamente para a sua família. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Os últimos que foram chamados, eles, de fato, trabalharam um tempo menor, foi 1 hora apenas. Mas há um detalhe na parábola que diz sobre eles. Eles trabalharam 1 hora, mas eles estavam disponíveis desde o início do dia. Quer dizer, estes trabalhadores são chamados em diversos momentos, mas os últimos em especial, que são objeto de atenção por receberem o mesmo valor, eles estão disponíveis para o trabalho desde o início. Eles não foram chamados por causa da preguiça, por causa da má vontade, porque eles estavam cultivando outros prazeres, distrações, matando o tempo. Eles estavam em pé na praça, disponíveis. Então, quando eles foram chamados, eles vieram. Assim, é até como muitas vezes acontece nas casas espíritas, do
inicialmente frequentador da casa espírita, que vem, que assiste às palestras, que participa do estudo, vai aos eventos e tudo, naturalmente ele é levado para o estado de trabalhador da casa. Essa condição de vir, de estar presente, é a sua disposição. E no momento certo, a espiritualidade, que trabalha em nome de Deus, o chama para contribuir naquilo que ele é já capaz de fazer. Esses são os trabalhadores da última hora. E o outro ponto sobre eles é que o produto do trabalho, ele é proporcional à nossa capacidade. Não há muita evidência, mas não tem como concluir que quem começou desde o início produziu mais. Há aqueles que trabalham na fundação, no alicerce, e há trabalhadores que fazem o acabamento. Cada um, como na parábola, é chamado no seu tempo para dar a sua contribuição. Há características desse trabalhador da última hora, como nós já falamos. Mas, primeiro, nós devemos entender o seguinte: esse trabalhador, não tem características excepcionais. Ele não é alguém com uma mediunidade destacada. Não é alguém com um espírito de liderança, com muita inteligência, que deslumbra as interpretações, o modo de falar. Não. Nem é alguém que tem um carisma e que arrebata os outros para as suas ideias, com um poder de convencimento e também um magnetismo pessoal. Não. São pessoas comuns, que se caracterizam por uma coisa: a boa vontade que demonstram, a disposição para o trabalho, para aprender, para ajudar. Pode até ser que seja uma pessoa inteligente, carismática, médium, mas não é isso que define. Porque há inteligentes, médiuns e carismáticos que estão presos a outros desejos e intenções, às vezes parado, aguardando que os outros venham servi-lo. Mas a diferença do trabalhador aqui é a boa vontade, é a disposição que ele tem e que coloca para ajudar no trabalho. O trabalho, aliás, é um tema tratado por Kardec no Livro dos Espíritos, e ele o colocou como uma lei. Está dentro das leis morais. Uma das leis é a lei do trabalho. Então, se o trabalho é uma lei, todos nós estamos sujeitos a ela e a ele. Então, todos nós trabalhamos. Somos chamados a trabalhar. Na questão 675, ele pergunta sobre a ocupação dos espíritos, e na resposta, os espíritos superiores conceituam o trabalho para ele, dizendo que por trabalho, quando eles se referem ao trabalho, ele deve entender que trabalho é toda ocupação útil. Nós somos rapidamente levados a associar o trabalho material, né? O trabalho ligado a um emprego, mas o emprego não necessariamente significa que você tem um trabalho. E você pode ter um trabalho sem ter emprego, segundo o conceito de trabalho dado pelos espíritos. É quase até um jargão assim no meio espírita se falar, né?
vamos trabalhar, o trabalhador, ou então o meu pai, a minha mãe, que já desencarnou, já está trabalhando no mundo espiritual. Os espíritos trabalham, a gente usa frequentemente essa expressão. E ela é verdadeira mesmo. O próprio Cristo usou-a, falou que meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, qual é a ocupação dos espíritos, afinal? Qual é o trabalho que os espíritos desenvolvem? Não só os espíritos, mas nós também trabalhamos. No mundo espiritual, a ocupação daqueles que trabalham para o bem, pois que é ocupação útil. Trabalham no aperfeiçoamento de si mesmo, através do auxílio no aperfeiçoamento do outro. É a ocupação dos espíritos. Então nós, enquanto estamos no mundo espiritual, temos essa missão, essa ocupação. E quando nós encarnamos, não só mantemos essa, como nós assumimos outra. Por exemplo, o fato de estar encarnado nos dá a responsabilidade de manter a encarnação. E Deus, na sua sabedoria, que educa e que ama, Ele nos chama ao trabalho, mas não nos relegando à própria sorte para que cada filho se vire utilizando dos seus próprios recursos. Ele dá uma parte e nos solicita a outra. Para nós mantermos a encarnação, por exemplo, nós recebemos, através do sol, o calor, a luz, que nos mantém a temperatura, e também a sintetização de vitaminas para o funcionamento do corpo. Nós recebemos o oxigênio, é de graça. A luz, o oxigênio, de graça. E o oxigênio é usado em um processo interno de geração de energia para o metabolismo. Mas o carboidrato, a proteína e os outros nutrientes adicionais, aí é a responsabilidade nossa. Então ele dá uma parte e nos solicita outra, para que nessa aqui nós exercitemos a inteligência, o raciocínio, que é, por ter como objetivo o aperfeiçoamento, é o nosso trabalho. Outro ponto que é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo é um termo que foi cunhado pelo Espírito de Verdade, é a referência aos obreiros do Senhor, ou seja, os trabalhadores do Cristo. Jesus recebeu de Deus a missão de nos guiar, de nos orientar. Então, o trabalho que nós fazemos em nosso próprio benefício e também auxiliando outros é ajudando na missão de Jesus. Por isso ele faz essa referência, os obreiros do Senhor. Essa questão do trabalho, como ele coloca, e reafirmando o que Jesus diz, é o caminho para a construção do reino de Deus dentro de nós. Só acontece isso através do trabalho. A paz, a felicidade, a que nós tanto desejamos, é uma obra interior
de construção pessoal. Por isso, com justeza se diz que não se pode fazer ninguém feliz, principalmente se o outro não quer. Mas nós podemos ajudá-lo a descobrir as riquezas da vida, o que é diante de Deus, o trabalho no bem, para que a partir daí descubra a sua felicidade. E o Cristo compara então Deus, o Senhor da vinha, a um pai preocupado com os seus filhos, porque ele vai não uma vez, mas diversas vezes, em várias horas, chamá-los. No mundo isso aconteceu por diversos mensageiros. Em determinado momento, quando está Jesus e os seus discípulos ao lado, e a multidão, milhares de pessoas, doentes, velhinhos, crianças esquálidas, leprosos, cegos, paralíticos. E ele olha a cena e pede para os seus discípulos olharem aquilo. E então é que ele diz: olhem a quantidade de trabalho. E olha aqui quantos trabalhadores. Só tinham 13. Ele disse: a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Certa vez, num atendimento mediúnico, eu vi uma experiência que me marcou muito em relação a essa questão de quantas vezes Deus, através dos seus emissários, nos procuram para que despertemos para a necessidade do bem. Então, havia um espírito com quem nós conversávamos, e ele se mostrava muito renitente e preso à ideia de vingança. Não conseguia vislumbrar outra coisa senão o ato de pagar o mal que recebeu com o mal. E como se o diálogo ficasse muito difícil para o esclarecimento, uma forma de fazê-lo vê-lo por outro ponto de vista, um outro espírito apareceu para ajudar. Manifestou-se através de um médium para conversar com ele. Era sua mãe, que há muito tempo o acompanhava, tentando ajudá-lo. Então, depois de conversar um pouco, ele entender que era ela, etc., ela falou uma coisa assim que me fez muito pensar. Ela disse para ele assim: meu filho, em tom de lamentação, há quantos séculos você está nessa vida? Eu acredito em reencarnação, na imortalidade da alma, na continuidade da vida. Mas quando eu ouvi ela falar isso, foi muito mais do que ler num livro, porque era a experiência de alguém que estava ensinando. Eu acho que aqui mesmo nós estamos reunidos justamente porque, como a característica do trabalhador, nós não estamos aqui reunidos pelas nossas qualidades, pela nossa elevação espiritual, mas eu acho que a maioria de nós é porque já cansou e quer agora uma outra vida, quer experimentar o que é a paz, que tanto se fala, o que é o bem. E eu acho que esse é o momento em que nós estamos abrindo os ouvidos para mais um chamado de Deus, através do nosso anjo da guarda,
através dos nossos espíritos familiares que nos acompanham, todos aqueles que nos querem bem, para que a partir de agora, nessa vida, a gente possa dar definitivamente um novo rumo, mas andar no bem, desejar o que é bom para o outro, ter pensamentos dignos, respeitar, agradecer. E eu vejo essa como sendo uma oportunidade que agora a gente está abraçando, para não mais largar. E quando se fala no trabalho, esse trabalhador a que nós procuramos nos identificar é aquele que realiza todas as tarefas que lhe compete no mundo sem reclamar. Ele faz com dedicação, faz com amor, até mesmo com sacrifício, a exemplo das mães, dos pais, de alguns cônjuges. E porque ele tem a consciência das suas responsabilidades, ele não se desvia do seu dever e os cumpre retamente. O Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele identifica os trabalhadores da última hora como sendo os espíritas. E ele faz uma exortação ao trabalho do espiritismo, e não aqueles necessariamente que se dizem espíritas, o que está querendo dizer, mas com o conhecimento que se tem e pregar o Evangelho. Pregar a palavra divina, ele escreve na mensagem. Mas não no sentido que nós normalmente entendemos, usando uma tribuna, como se todos os espíritas devessem se tornar palestrantes espíritas. Porque ele diz que é chegada a hora, com o conhecimento espírita, de sacrificar os vossos maus hábitos, deixar de lado as ocupações fúteis. Essa é a pregação da mensagem. Mas ele diz: não tenham medo, porque os espíritos superiores estarão convosco. Vocês falarão a criaturas que não vão querer ouvir, porque a mensagem que se fala diz de abnegação. A mensagem fala de desprendimento a quem é avaro. Fala de humildade aos tiranos de sua casa, de simplicidade aos déspotas do teu lar. Não pelo discurso, mas pela mudança própria dos hábitos, que é uma demonstração mais patente daquilo que você quer ensinar, se é realmente o teu desejo. Eles poderão não ouvir, é verdade, e ouvindo, poderão não atender, mas não importa, porque tu falarás ao Espírito. E essa mensagem, no futuro, irá crescer. E no momento certo, a mensagem vai despertar naquela vida, naquele coração. Por isso é que Múcio Teixeira, poeta do Sul brasileiro, escreve esse poema que é uma honra ao trabalho, quando ele nos exorta, dizendo: trabalha e encontrarás o fio diamantino que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino.
Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho imortal, brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento. Júbilo de ajudar, luta e contentamento. Desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalha e serve sempre, alheio à recompensa. Que o trabalho por si é a glória que condensa o salário da terra e a bênção do infinito. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.